pessoal, eu sou o Rick Bonadil, sou produtor, sou engenheiro de som, músico. A intenção desse vídeo é mostrar um pouco para vocês como eu mixo as músicas e, como muita gente sabe, na verdade mixagem não tem uma fórmula e, como em música, que nada é tão matemático, né? 2 e 2 nunca é 4 na música, a gente vai fazer isso de uma maneira que eu gosto de fazer. Não existe certo ou errado, mas a minha intenção é mostrar para quem está assistindo esse vídeo um pouco das técnicas de mixagem, um pouco dos equipamentos que a gente usa em produção e também ajudar as pessoas que estão começando para que elas tenham uma ideia de como se faz as coisas de verdade no estúdio. Existe muita mistificação sobre a história da mixagem. E eu estou querendo tirar um pouco dessa mística e mostrar como pode ser feita uma mixagem muito boa, em alto nível, de uma maneira simples e até mesmo rápida. A gente vai trabalhar hoje com a música Go Back dos Titãs, uma música que eu estou produzindo, e a gente gravou essa música de uma maneira muito simples, muito prática aqui no estúdio, para que vocês entendam. Durante a mixagem eu vou falar um pouquinho de cada timbre específico e vou tentar, na medida do possível, dar algumas dicas para que vocês possam usar isso e, quem sabe, até eu possa ajudar vocês a aprenderem alguma coisa. Então vamos começar. O lance é o seguinte: quem vai trabalhar comigo hoje de assistente é o Thiago. Tá aí o Thiagão. Vamos lá, Thiago. Esse bumbo foi gravado sem processamento praticamente nenhum. Eu equalizei um pouquinho só o bumbo, mas ele veio quase flat e esse é praticamente o som do microfone. Eu sempre parto de qualquer mixagem de arranjar uma equalização básica para o bumbo, para que não falte nenhum kick, nenhum subgrave na hora da mix final. Mas trabalhar numa mesa é muito diferente de trabalhar no computador. Quando você tem uma mesa na mão, é muito rápido você chegar a uma equalização e mudar as coisas, e você não precisa ter que ficar abrindo janela. Então realmente eu não faço nenhuma mixagem dentro do computador, apesar de eu não ter nenhum preconceito contra isso, mas eu particularmente não faço. A gente está usando aqui uma SSL 4000G Plus, que eu acho que é uma mesa fantástica, tem um som muito limpo e pré-amplificadores muito bons. Eu começo adicionando um pouquinho de compressão. E não tenho medo de usar compressão. Minha compressão é sempre de 5 para 1 para cima, de 5 para 1 para 6 para 1, às vezes até mais. Vamos ligar um equalizador. Estou puxando aqui uma frequência próxima de 10K. Um pouquinho de 50. Cortar um pouquinho só do médio grave. Aqui você tem um compressor. A vantagem dessa mesa é que você tem no canal, no channel path, você tem compressor. Você tem um noise gate aqui que pode ser usado. Eu particularmente não uso muito isso. Às vezes quando gravo guitarra eu uso. Você tem filtros. Você tem uma incrível equalização. E depois você tem os auxiliares. Nesse som de bumbo em particular, uma coisa que eu uso bastante é um sample de bumbo que foi adicionado só porque eu gosto realmente de um subgrave extra no bumbo. Então o único sound replace que foi feito, o único instrumento, o único sample que foi adicionado ao som de bateria é esse aqui, que é um bumbo sampleado. O interessante aqui é que esse bumbo não vai predominar, esse bumbo ele vai ficar somente para dar uma ajudazinha, ele não vai predominar, o som que predomina é o som acústico. Aqui entra um lance que é super importante, que são os efeitos, né? O que a gente usa de ambiência e de efeito. O meu setup de efeitos, que
o Thiago já fez a gentileza de loadar aqui para mim, é o seguinte, eu uso 4 máquinas, basicamente uso tudo da Lexicon, e uso na máquina 1, no auxiliar 1, a gente tem um large hall, na máquina 2, a gente tem um medium room, uma sala média, isso eu uso faz mais de 20 anos, um large hall, um medium room, na máquina 3 eu uso um small mid room, ou seja, é um mid room com um decay bem pequeno. A gente vai usar aqui hoje, o decay está em 0,600 milissegundos, então está bem curtinho mesmo, com uma abertura de frequência, um corte em 6,5 kHz. Eu gosto muito dessa sala pequenininha para bateria, eu acho que isso faz toda a diferença. E no canal 4 eu tenho um delay, que na verdade é um conjunto de delays. Eu uso 4 delays simultaneamente nessa máquina. Então eu uso 2 muito curtos e 2 um pouco mais longos, como se fosse um estéreo delay, um com a metade do tempo, um com o dobro do tempo e 2 outros bem curtos mesmo. Aqui ele usou 2 caixas, então nessa segunda caixa eu vou usar o mesmo ambiente da bateria toda, né? A gente tem gravado a caixa, a parte de cima, a parte de baixo a esteira e a terceira caixa dele. Um lance muito importante numa mixagem é o pan. Tem gente que não trata o pan da maneira correta e acaba não arranjando espaço dentro da mix para colocar as coisas, né? Então eu procuro olhar para o baterista como se eu estivesse vendo ele tocar. Eu não faço o meu pan como se eu estivesse tocando a bateria. Então o primeiro tom, se eu estiver olhando para frente, o primeiro tom está para lá, porque ele é destro, né? Então o primeiro tom está do meu lado direito porque estava lá do lado esquerdo dele, né? Então eu faço um panorâmico dessa forma. Mas não gosto também de deixar o floor totalmente para o lado esquerdo, totalmente left-right. Porque eu acho que como é um instrumento muito grave, o floor, e eu gosto de ter volume, eu deixo ele mais ou menos em 15 para qualquer coisa, né? Esse é o panorama dos tom-tons. Primeiro tom, segundo tom, terceiro tom e o floor. Vou equalizar. Puxo uma pontinha, que o som já está muito bom. Compressor também. E pouco de ambiência, bem pouco.